lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família. Irmãos, eu quero convidar vocês, a palavra do Senhor, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu quero deixar esse texto bíblico ao coração da igreja nesta noite. E esta é a mensagem que eu quero compartilhar com vocês da palavra do Senhor. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 44 ao verso de número 46. Farei a leitura da palavra do Senhor na versão Nova Almeida Atualizada, NAA. E assim eu peço que você acompanhe a leitura e não feche a sua Bíblia após a leitura do texto. Nos diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Amém. Eu gostaria de abrir essa exposição perguntando a você o seguinte, meu amado irmão: o que você tem de mais precioso na sua vida? Gostaria que você pensasse um pouco sobre isso e levasse essa reflexão a sério. O que você tem no seu coração de mais precioso? Vamos pensar em algumas esferas. A esfera da família. Espero que você, homem, fale a sua mulher, porque senão você vai ficar sem janta hoje, imagina. Seus filhos, a sua casa, a casa que você está aí trabalhando para quitar, algo muito interessante, um bom tesouro. Pensemos um pouco também nos sonhos que nós temos, porque de fato vivemos, sonhamos, esperamos algo e corremos atrás de muitas coisas também. Talvez o sonho de alcançar a casa própria, melhorar o carro, fazer uma viagem, não sei. Talvez é algo que você deseja alcançar como mais precioso. Talvez pensando na esfera da igreja, algumas pessoas vão dizer que algo precioso na vida da igreja, e para ela talvez sejam os grupos pequenos, as sociedades internas, o pastor pregar bem, talvez a igreja bem localizada, com uma boa estrutura. Meus irmãos, sem dúvida são coisas muito preciosas na vida de qualquer servo de Deus. Mas eu gostaria de dizer para você que isso não é tudo e não é o principal na vida do servo de Deus. O servo de Deus, ele pode ou não ter uma casa maravilhosa. O servo de Deus pode ou não estar numa igreja que tem sociedade interna, assim como não tem uma sociedade interna. O servo de Deus pode fazer parte de uma igreja com uma estrutura muito interessante, como é a da IPB Califórnia, ou não. Porque o algo mais importante que o servo de Deus pode ter em sua vida é a existência do reino de Deus no seu coração. E eu gostaria de frisar isso bem, porque quando nós entendemos a importância do reino de Deus em nossas vidas, meu amado irmão, não importa se o pastor é o pastor Mateus um pouquinho maior, se é o pastor João um pouquinho menor, não importa se a igreja de Califórnia ela tem uma boa estrutura como vocês têm aqui, ou se é uma estrutura um pouco menor, um pouco mais deficiente. Não importa se a igreja, até mesmo de Califórnia, não que isso não seja possível, ou que devemos pensar nisso, mas não importa se a igreja é uma mega igreja ou se era uma igreja pequena, uma igreja como é a igreja de Califórnia, não importa, porque o que verdadeiramente importa é a realidade do reino de Deus na vida do servo de Deus. E quando nós entendemos essa proposta, nós entramos no contexto da passagem, em um momento em que Jesus ele está ensinando a respeito das parábolas do reino. E Jesus ele está ensinando para os seus ouvintes, bem como os seus discípulos também,
a respeito da importância de ter o reino de Deus no seu coração. E quando nós voltamos ao capítulo 13, ele coloca a parábola do semeador, depois ele vai ensinar sobre a parábola do joio e do trigo, ele vai colocar a parábola do fermento, e agora a parábola do tesouro escondido, bem como a parábola da pérola preciosa. E é sobre essa parábola que eu quero falar com vocês hoje. Por quê, meus irmãos? Porque na passagem, Jesus está colocando por meio de duas parábolas, a do tesouro escondido e a parábola do reino do precioso, que se existe algo muito precioso na vida do ser humano, é quando o ser humano, de fato, ele encontra o reino dos céus. Então eu não sei, sinceramente eu não sei, conheço poucos aqui, apenas a família do nosso irmão, o reverendo João Granadeiro, e o seu Júlio. Conheço aqui o seu Júlio, proximidade familiar também, são os irmãos que eu conheço aqui na Califórnia hoje. E eu quero dizer o seguinte para você, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você está pensando, eu não sei o que você está buscando na sua vida, mas é bem verdade, meu amado irmão, que Jesus hoje nos desafia por meio da sua palavra, tão somente, a buscarmos o reino de Deus e termos este reino como algo de maior valor na nossa vida. E quando nós olhamos esse contexto, Jesus ele vai falar que o reino dos céus, o reino dele, é um reino precioso, é um reino que já foi revelado, e portanto é um reino que deve ser empreendido, ou seja, se nós estamos buscando o nosso reino, que seja ele deixado de lado agora, para que a verdade do reino dos céus seja então empreendida em nossas vidas. Jesus aqui nesse contexto, ele está direcionando a palavra aos seus discípulos, e a ilustração a partir da parábola que ele entrega é para mostrar que o reino de Deus, ele tem um valor imensurável e que ele começa no céu e tem um terreno no nosso coração quando este reino dos céus toca as nossas vidas. Portanto, hoje, fazendo um contexto e uma conexão dos dias de Jesus com a nossa realidade, irmãos, são muitos, mas são muitos os que procuram existência nas coisas dessa vida, como, por exemplo, um casamento feliz, a faculdade dos sonhos, o emprego dos sonhos, ganhar mais. Pastor, mas há alguma coisa de errado nisso? Não, não há. Não tem pecado nisso. Mas a grande questão é que quando essas pessoas não conseguem alcançar o objetivo, elas se sentem frustradas. Quer ver um exemplo? Você com seu Instagram, você com seu Facebook, certamente você já passou lá por aquele momento onde em algum momento da semana a pessoa falou assim, se você quer ficar mais rico, se você quer ter mais dinheiro, arrasta para... alguém falou aí, para cima, então alguém conhece isso aqui. E aí você fica eufórico, você fica animado com aquela expectativa do tipo, o que eu preciso fazer para ter um pouco mais do que eu já tenho? Certamente você não entendeu nada do que é viver contente com o reino de Deus no seu coração. E hoje a palavra do Senhor, ela vem ao mesmo tempo encorajar a nossa jornada e também ela vem acalentar o nosso coração, trazer um pouco de esperança para dias onde o final da vida não está na redenção da cruz de Cristo, muito pelo contrário, mas o final da vida está em ter, em conquistar, em ser, até porque vale muito mais a satisfação do meu coração do que a realidade da cruz de Cristo na minha vida. Então hoje, meus amados irmãos, eu quero refletir com vocês a respeito do tema, a preciosidade do reino de Deus. Como igreja, muitas das vezes, nós esquecemos da preciosidade do reino de Deus. Pastor, como assim nós esquecemos? Nós esquecemos em dois planos, e aqui rapidamente, às vezes como igreja no sentido coletivo, e quando eu falo igreja no sentido coletivo, eu estou fazendo uma referência no que a igreja precisa ter. Às vezes nós falamos, a igreja precisa ter isso, a igreja precisa ter aquilo, e eu começo a lançar um monte de projeções sobre o que a igreja precisa ter, mas o que na verdade a igreja precisa ter é a realidade do reino de Deus no seu coração. E agora de um modo individual, quando nós, aqui o pastor João, ele impetra a bênção sobre o povo de Deus, e o povo de Deus então, ele é enviado ao seu lar,
O povo de Deus, então, passa a viver a realidade do trabalho, o desafio da educação dos filhos, o desafio do casamento, o desafio de buscar o pão de cada dia, que é difícil. E aí o povo de Deus enviado agora tem a realidade de viver os seus dramas e as suas alegrias. E muitas das vezes o povo de Deus enviado esquece também que o centro da sua história é revelar a preciosidade do reino de Deus. Então hoje, meus irmãos, eu quero trabalhar aqui apenas 2 pontos. E o primeiro ponto é a realidade do tesouro escondido. O que nós precisamos resgatar na nossa vida, meus amados irmãos, é a realidade do tesouro que é o reino de Deus. Então, a primeira parábola, que é a parábola do tesouro escondido, ela vai falar que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. E houve um homem que achou e escondeu. Vamos ao contexto. Os dias de Jesus, obviamente, muito diferente dos nossos dias. Como assim, pastor? Nos dias de Jesus, obviamente, não havia lá aquele famoso Nubank que você tem, que você bota lá guardar dinheiro e tem a caixinha lá, certo? Quem tem isso aqui? Levanta a mão aí, vamos lá. E pouca gente? Não, gente, tem mais aqui. Quem tem a caixinha do Nubank? Vamos lá. Aí, João, tem muita gente aí que tem a caixinha do Nubank aí. Oh, muita gente. Então, veja bem, nos dias de Jesus, obviamente, não havia a caixinha do Nubank. Então, como que as pessoas guardavam o seu dinheiro? Na terra. Elas tinham que cavar a terra, e ao cavar a terra, ela colocava aquele negócio de mais precioso, e ninguém sabia onde estava, a não ser a própria pessoa. Esse era o banco da época. Ou até mesmo, como Jesus vai falar, nas casas feitas de barro, e as pessoas guardavam ali no muro das casas os seus pertences preciosos. E é muito interessante, irmãos, que o texto vai nos dizer que havia um homem que estava no campo, provavelmente trabalhando, e ele encontrou um grande tesouro. E ao encontrar esse grande tesouro, ele achou e ele escondeu novamente. Então, o texto fala que, transbordante de alegria, ele foi embora, ele deixou o tesouro guardado, ele foi embora, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo. Certamente esse campo não era dele, ele estava trabalhando em uma outra propriedade, uma propriedade de alguém em particular. E sabendo daquela preciosidade do campo, sabendo do grande tesouro que ele encontrou ali, ele volta para casa, ele pega tudo que tem, ele vende tudo e compra aquela terra. Amados, o que esse texto nos ensina? Meus amados, Jesus está ensinando que o reino dos céus, quando encontrado, e aqui, de modo inesperado, ok? Gravem bem isso, aqui, de modo inesperado, este homem, ele, transbordante de alegria, ele pega tudo que ele tem, mas literalmente tudo, e entrega em prol de algo muito precioso. Jesus aqui está salientando aos seus ouvintes que o valor oculto do reino dos céus, ele não pode ser comparado, porque não existe nada mais precioso do que encontrar o reino dos céus. Amados, isso é muito profundo, porque o homem, ele colocou tudo o que ele tinha para alcançar o reino dos céus. Vamos pensar um pouco aqui. No início eu perguntei para você, o que você tem de mais precioso? Você abriria a mão de tudo que você tem, o algo de mais precioso que você tem, para investir no reino de Deus de todo o seu coração? Jesus também aqui está ensinando para os seus ouvintes que o reino de Deus, ele é algo literalmente, ou vai ou fica. Ou seja, você tem que ter disposição de mente, de coração. Para o reino de Deus não existe pessoas indecisas. Para o reino de Deus não existe pessoas duvidosas. Para o reino de Deus só existe pessoas que encontraram grande valor ao ponto de deixar tudo para trás e viver a realidade do reino de Deus. Portanto, meu amado irmão, o que nós precisamos entender aqui é a preciosidade do reino de Deus. E como eu estou vendo algumas crianças aqui desenhando, lá em Paraíba do Sul eu deixo o sermão ilustrado e eu quero falar para as crianças, se elas quiserem desenhar, que este é o momento da pregação onde elas podem agora desenhar uma caixa
e nessa caixa ter grandes tesouros, e que nesses tesouros elas então possam caprichar no desenho, trazendo a ideia de que tudo que elas têm não é esse tesouro, mas no tesouro elas vão colocar a cruz de Cristo, ok? Então sobre o tesouro elas vão desenhar a cruz de Jesus. Caminhando para a segunda parábola, agora nós vamos para a parábola preciosa, a pérola preciosa, desculpa. A primeira, o tesouro escondido, e a segunda, a pérola preciosa. E o texto nos diz mais, e eu peço você que leia a sua palavra, a sua Bíblia, verso 45 e verso 46. Vamos ao texto? Vamos lá, igreja? E procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Agora, a parábola da pérola preciosa, Jesus vai elencar mais uma vez o reino dos céus, que é o centro da mensagem dele aqui, e ele vai colocar que, diferente daquele homem anterior que estava trabalhando e achou o reino dos céus então foi revelado ao coração dele. Agora, preste bem atenção, agora, o homem, ele sai à procura, ele sabe que existe, é outro contexto. Ele sabe então que existe uma pérola preciosa, então ele é o homem que vai negociar e vai procurar boas pérolas. E aqui o texto nos fala que quando encontrou uma pérola de grande valor, aí mais uma vez, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola de grande valor. Amados irmãos, Jesus aqui está ensinando que as pérolas do seu tempo, de fato, era algo muito precioso e as pessoas viviam atrás de alguma pérola. Por quê? Imagina, uma pessoa muito humilde, uma pessoa muito pobre, vivendo numa casa de barro, não nos palácios de Davi, por exemplo, vivendo, obviamente, ali do fruto do campo. Essa pessoa encontra uma pérola de grande valor. Automaticamente, qual é a circunstância de vida ao encontrar aquela pérola de grande valor? Certamente eu, pastor Mateus, iria negociar aquela pérola, trazer o dinheiro daquela pérola e melhorar as minhas condições de vida. Jesus aqui, ele está colocando que o homem, ele não vendeu a pérola. Ele resolveu ficar com a pérola para ele, porque a pérola era de grande valor. Aqui nos mostra que, ao buscar essa pérola, esse homem agora, ele estava buscando uma elevação de status social, buscando alcançar alguma coisa muito preciosa. Só que, de fato, esse homem encontrou uma pérola de grande valor e ele comprou, e o texto não diz mais nada. O que dá a entender é que este homem comprou a pérola e ficou com a pérola. É interessante observar o quão precioso é o reino de Deus. E interessante que o reino de Deus, ele muda a nossa perspectiva de vida. Porque nós não queremos lançar fora aquilo que nós temos de mais precioso, a saber, o reino de Deus. E é muito interessante, irmãos, como muitas das vezes a igreja do Senhor, ela perde de vista o valor que há no reino de Deus, negociando o reino de Deus por qualquer ídolo do nosso tempo, negociando o reino de Deus como se ele fosse mais um adereço, como se ele fosse mais um capricho, como se ele fosse mais um adorno do corpo. Quando na verdade o reino de Deus, ele deveria ter a primazia, ele deveria ser valorizado, não por tijolo, pau, pedra, não tão somente pelo pastor da igreja, não pela banda da igreja, não pelas sociedades internas que a igreja tem ou não pelo contexto difícil que a igreja está inserida. Amados irmãos, a palavra do Senhor está nos chamando hoje para a preciosidade do reino de Deus, e nós devemos entender que este reino requer de nós uma grande disposição de tê-lo
sobre tudo e todos, de tê-lo como algo muito, mas muito precioso e de grande valor. Portanto, eu volto à pergunta da introdução: o que você tem de mais precioso? Eu quero compartilhar uma luta, irmãos, com vocês, não necessariamente uma luta, mas uma reflexão que pode ser uma luta, melhor dizendo, que estou vivendo com a minha esposa do meu lar. Compartilhei isso hoje com a igreja de Paraíba pela manhã na escola dominical. Nós estamos aqui, sonhando em ter esse projeto de vida familiar largo, como é do reverendo João Granadeiro aí, terceiro filho, já encaminhando, né? Falta pouquinho para as 12 tribos de Israel aí. Nós estamos caminhando, completaremos deste ano, com a graça do Senhor, 6 anos de casamento, e já estamos sonhando com esse mais um passo na fé em termos os filhos da aliança. Não pensamos em ter um, mas mais de um. Mas num dado momento da conversa, no exercício devocional em casa, nós pensamos: mas e se não acontecer? Porque é real, irmãos. Nós temos que parar também de ter um coração infantil, projetando às vezes para a vida o que às vezes Deus não decretou para nós. Tenham atenção disso, porque tem muita gente também magoada com o Senhor, com o reino de Deus, porque quer uma coisa que não é vontade de Deus, e como servo, abaixa a cabeça e siga a vida com alegria. E assim, queridos, nós conversamos sobre a realidade de termos filhos, e falamos: olha, se não alcançarmos essa dádiva do Senhor, porque de fato é um presente de Deus, algo que nós já alcançamos é a realidade do reino de Deus em nossa casa, Cátia. Não há nada mais precioso, meus amados irmãos, do que o reino de Deus na minha vida. Tenho a certeza de que o reino de Deus ele é precioso na minha vida, e por isso Deus me deu a minha esposa. Não a minha esposa é preciosa para tornar o reino de Deus precioso na minha vida. E vice-versa, tenho certeza também. Tenho educado ao meu lar a amar mais o reino de Deus do que a mim mesmo. Tenho servido ao Senhor, de fato, entregando ao Senhor os meus dias, obviamente completando a ideia de que servir ao Senhor é servir a minha esposa, óbvio, mas sem idolatria no coração. Não, a minha família não está na frente do Senhor, meus irmãos. Nós temos que entender que o que nós temos de mais precioso é o reino de Deus, e no reino de Deus nós vivemos coisas preciosas, como a família, como um bom trabalho, como uma igreja saudável, como os proventos que o Senhor nos dá todos os meses. Nós precisamos amadurecer a nossa visão, e assim eu faço uma ponte com a realidade. Sem dúvidas, meus irmãos, o homem em seu senso caído, ele não consegue muitas das vezes, ou completamente, ver a grandiosidade do reino de Deus, porque os seus tesouros são tesouros terrenos e não o reino de Deus. É impressionante observar quanto muitas das vezes a igreja, seja ela reunida ou seja ela enviada, isolada, a igreja fica mirando tesouros que não são os tesouros do reino de Deus. Irmãos, é que eu quero exemplificar isso. Um dos tesouros preciosos que nós podemos ter no ajuntamento da igreja é o culto do Senhor. E como as pessoas não têm valorizado a preciosidade do culto do Senhor. Como as pessoas têm enxergado o culto como algo trivial, banal, passageiro. Mas não, irmãos. No culto do Senhor é onde nós vemos e promovemos cura. A partir de um abraço, a partir de um cumprimento, a partir do: irmão, você está bem, não estou te vendo bem. O culto é precioso. Não obstante, muitas pessoas não se alegram no valor do reino de Deus, porque a salvação não está no Senhor, mas nos seus próprios meios. Eu tenho visto muitas pessoas, irmãos, não tendo alegria na casa do Senhor. Crente frustrado com a vida, crente amargurado, crente triste, crente que você não pode levar uma palavra de consolo muitas das vezes, porque acha que está olhando para a pessoa com olhar de coitado. E por outro lado, você vai repreender a pessoa, ela também não aceita. Crente que não é crente. É bizarro o que nós estamos vivendo hoje. Porque não entenderam a preciosidade do reino de Deus. Por fim, irmãos, eu estou vendo também que muitas pessoas não enxergam a alegria que Cristo dá, porque os seus olhos estão mais em outros
tesouros e pérolas mais importantes. Pessoas que não olham o reino de Deus com todo o amor. Como diz Jesus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Irmãos, eu quero chamá-los à aplicação do texto do Senhor nessa noite. Apenas uma aplicação. E eu quero deixar isso ao seu coração neste dia. Igreja Presbiteriana do Brasil de Califórnia. O bem mais precioso que vocês podem ter nesta vida é a realidade de Deus em seu coração. Portanto, eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, o reino de Deus e nada mais deve ser o centro da existência de vocês. Eu quero dizer que nada é mais valioso do que descobrir e viver a alegria que só Jesus pode dar. Pastor, por quê? Porque o tesouro do reino dos céus não se assemelha com os tesouros caídos do nosso tempo. Literalmente, meus irmãos, tesouros que a traça e ferrugem corrói. Pastor, aplica isso de um modo melhor? Vamos lá, vou tentar. Eu quero pegar, por exemplo, meus amados irmãos, aquela ideia de satisfação total. Vamos lá. Trabalhamos? Sim ou não? Temos desafios no trabalho? Sim ou não? Voltamos para casa? Trabalhamos? Às vezes até mais do que na rua, né? Temos desafios dentro do lar? Sim ou não? Beleza. E aí, como somos seres humanos, sentimos, gememos, celebramos, nos alegramos. Vai chegando um dado momento do ano que bate um cansaço, não é verdade? E aí, a pessoa que tem uma condição melhor, ou até mesmo aquela que não tem, mas projeta isso também, precisa desafogar, precisa distrair a cabeça. Aí começa, aí viaja para cá, viaja para lá, e faz isso, e faz aquilo. E geralmente viaja, e a igreja, ó, vai só. O pastor chega, minha irmã, faz um solo. Não posso, pastor, vou viajar. Meu irmão, preciso de você para virar um traço de massa. Não posso, pastor, vou viajar. É sempre, não, igreja, o reino, a gente vai empurrando. Na ilusão que nós iremos viajar, nós vamos descansar e tudo vai melhorar. Mas eu pergunto para você, você já viajou e já voltou mais cansado da viagem do que se tivesse viajado? O irmão está rindo aqui, ó, sim. Sabe por quê, meu querido? Porque o servo de Deus, ele não vive de fuga. Grave bem isso. Não adianta fugir da realidade. A sua igreja é Califórnia, o seu bairro é Califórnia, o seu pastor, querendo ou não, é João Granadeiro, que bom pastor, dito de passagem, ok? Meu amado meu irmão, o reino de Deus está aqui porque você está aqui e o Senhor está operando na sua vida, meu querido. Não adianta fugir da realidade, não adianta fazer de conta de que eu vou ali descendo aquele Kilimanjaro bacana da aldeia das águas ali e tudo vai acabar, não vai. Eu quero dizer para você que enquanto o reino de Deus não for uma preciosidade na sua vida e você entender a realidade de viver para o reino de Deus, pelo reino de Deus e para a glória do Senhor deste reino, a sua vida será uma vida sem contentamento. Portanto, você deve entender que não há nada mais precioso do que viver a realidade do reino de Deus, que ora, preste bem atenção nisso, meu querido, ora, ela é difícil, porque no mundo tereis aflições, e ora, ela é magnífica, porque eis que estarei convosco até o final. Portanto, não é uma vida desequilibrada, mas Jesus ele já trouxe para nós o equilíbrio a partir da cruz do Calvário, meu amado irmão. Então para, em nome de Jesus, de ficar buscando refúgio, fuga, aonde não tem fuga, seja em trabalhando mais, fazendo mais hora extra, envolvido muito mais com as coisas de fora da igreja do que de fato com as coisas do reino. Meu amado irmão, se dedique ao Senhor, à preciosidade do reino de Deus. Eu quero dizer mais no seu coração, meu querido,
O valor do reino de Deus, ele é atemporal. E só sabe disso a quem o Senhor dá a conhecer. É muito interessante porque às vezes as pessoas vivem perdidas, porque o reino de Deus não foi revelado. E aqui eu tenho certeza absoluta, é um livre ato da ação de Deus aqui. Quando o Senhor, de fato, ele revela a glória do seu reino no coração do pecador, não tem outro lugar para a gente não, irmãos. Entendo que no domingo de manhã, depois de uma semana de trabalho dura, é muito bacana você ir na Aldeia das Águas. Mas eu quero desafiar o seu coração, deixa para o tempo de férias. Sirva ao Senhor com perenidade. Aproveite os momentos com inteligência, com sabedoria. Porque aqui também a minha missão não é desconstruir a ideia do lazer, muito pelo contrário. Porque o reino do Senhor também nos proporciona momentos de lazer. Mas eu quero dizer para você o seguinte, desfrute do reino com verdade e sabedoria. E quais são os impactos disso, meus irmãos? Os impactos de termos o bem mais precioso que é o próprio Senhor. Amados, aqui, ao encontrarmos o reino, nós vendemos tudo que temos. E o que isso significa, pastor? Significa que nós, e aqui é muito profundo isso, quando nós entendemos o reino de Deus, nós abandonamos a vida do pecado, nós abandonamos o que temos de mais precioso, para vivermos a realidade do reino de Deus. Eu me lembro, irmãos, da minha casa, meu tio está aqui, ele é testemunha viva do que eu vou dizer aqui. Vivíamos em um contexto muito triste, irmãos, espiritualmente falando, de pecado mesmo. De domingo como esse, essa música aí que está rolando na rua aí muito alta, era a realidade da minha casa. Domingo após domingo, meu pai, minha mãe, muita bebida, muito cigarro, muito pagode, muito samba no pé, muita perdição. Muitos trabalhadores, muito dedicados, honestos, mas mortos espiritualmente. Mas um dia, irmãos, eu me lembro muito bem desse dia, no dia em que o reino de Deus brilhou na minha casa. Eu me lembro muito bem do dia em que os meus pais deixaram o candomblé e vieram servir ao Senhor Jesus. Eu me lembro muito bem quando meu pai deixa o alcoolismo e passa a ser um homem sóbrio, são, dedicado literalmente à família. Eu me lembro muito bem da minha mãe abandonando o tabaco, fumando desde os 14, 16 anos de idade. E agora, indo ao médico, o médico, Lúcia, você só está viva porque você parou de fumar há mais de não sei quantos anos. Irmãos, o reino de Deus é precioso porque Ele transforma pessoas como nós, caídas, em seres valiosos diante de Deus. Amados irmãos, eu quero trazer a consciência daquele que é precioso, o Senhor, e nos dá um reino que é muito precioso também. E eu quero encerrar essa mensagem, meus amados, dizendo o seguinte a vocês: o reino de Deus na vida do servo de Deus, ele não é mais um bem ao lado de outros, muito pelo contrário, ele está acima de todos os outros bens que nós já temos. Portanto, não divida o reino de Deus. Tome a sua decisão. Jesus aqui está chamando seus ouvintes para isso. E hoje, assim, o texto aqui para nós, ele nos traz uma realidade de um grande tesouro. Isso é o que Jesus está falando para os seus ouvintes. Eu estou trazendo para vocês agora um tesouro de grande valor, no qual ele coloca o tesouro escondido e a pérola. E ele lança aos seus ouvintes essa mensagem. E sem dúvidas, como o Evangelho é um chamado de Deus ao coração do pecador, eu também pergunto a vocês: hoje vocês encontraram o tesouro do Evangelho. O que vocês vão fazer com ele? Mais uma vez eu pergunto: qual é o tesouro mais precioso que você tem na sua vida? Espero que você responda isso com muita sinceridade no seu coração. Concluindo a mensagem, hoje nós aprendemos que o bem mais precioso nos foi revelado a partir de Jesus. E este tesouro é o reino dos céus. O seu valor é imensurável, visto que o próprio Cristo é o reino habitando em nós. Que este reino seja uma realidade na igreja de Califórnia, que este reino seja uma realidade na sua vida e que até o retorno de Jesus você priorize o reino de Cristo.
Amém? Vamos orar. Pai, bendito seja o teu nome. Louvamos o Senhor pela história da redenção e a cruz do Senhor evidenciada ao nosso coração, porque por meio dela, ó Deus, nós enxergamos o reino do Senhor. Um reino precioso, um reino de poder, um reino de transformação. Deus, que o teu Santo Espírito, diante desse sermão, nos leve, nos chame a uma realidade de vida, de entrega total ao Senhor. E que a tua mão, ó Deus, nos capacite em cada momento, para que assim busquemos, ó Pai, a tua realidade, a tua vontade, o teu reino. Seja feita a tua vontade, ó Deus, e que o teu poder se manifeste entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Lugar onde Deus habita, refúgio do seu amor. Ali sua graça é bendita, família